Vamos tirar a ministração de hoje e eu creio que o Senhor vai te ajudar no nome de Jesus. Vamos ler? Está escrito assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Vamos aqui entender, irmãos, que essa dracma, naquela época, era uma moeda de muito valor. Era uma moeda especial para aquela mulher e para todas as noivas, mulheres, que então recebiam, essa dracma, era como um presente, uma marca especial na vida daquela mulher. Agora, só para a gente entrar aqui na ministração, eu vou falar algo aqui que eu nem comentei isso de manhã, e talvez, eu acredito assim, vai servir para alguém você entender dessa forma também. Olha só, quantas moedas ela tinha? 10. Quantas ela perdeu? Uma. Então ela ficou com quantos? 9. Mas mesmo ficando com 9, o que ela faz, igreja? Vai procurar aquela que havia sido perdida. Estou falando algo aqui que a palavra é a mesma da ministração de manhã, mas a observação que Deus me traz aqui agora é essa. Valorize, irmãos, as pequenas coisas na vida. A gente muitas vezes se conforma. É só isso que eu perdi, não vai me fazer falta. Ela podia se conformar com as 9 e ficar assim, satisfeita. Não, foi só uma. Não vai me fazer falta. Isso aqui não vai fazer diferença na minha vida. Isso aqui não vai me atrapalhar. Sabe, irmãos, levando isso para o lado espiritual, quantas pessoas que então estão perdendo tantos valores, pessoas que estão perdendo tantas coisas, e aí ela começa a analisar assim: isso aqui não vai dar em nada. Não, isso aqui não vai acrescentar, isso aqui não vai me ajudar. Por quê? Porque às vezes você está olhando para a grande parte que ainda você tem, para a grande maioria que está em seu domínio. Aquela mulher tinha 10. Ela não olhou para os 9, ela não olhou para a maioria que estava em seu domínio, em sua parte, consigo. Ela valorizou aquela única dracma que ela havia perdido. Então, para a gente começar, eu não vou mais enfatizar isso, eu acredito que já dá para entender. Diga comigo assim, irmãos: eu preciso valorizar as pequenas coisas. O que é pequeno hoje, amanhã pode ser grande na sua vida. O que é pouco hoje, irmãos, amanhã pode ser muito na sua vida. Mas para o muito chegar, para que as coisas grandes venham acontecer na sua vida, você tem que ter humildade no coração, você tem que então falar com Deus: Senhor, eu vou dar valor a esse momento que é pequeno, a esse momento que para muitos não é nada, esse momento que para muitos as pessoas desprezam. Eu vou valorizar, eu vou dar importância, eu vou reconhecer o valor que isso vale. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entenderam essa primeira parte? Nem está no meu esboço, é uma inspiração que quem assistiu o culto de manhã pela live, está gravado, vai ver que nem isso foi dito, E eu acredito que é acrescentado para nós, irmãos, essa mensagem para você aprender. Valorize o que é pouco. Valorize o que muitas pessoas desprezam, rejeitam.
o que muitas pessoas não dão importância. Porque, olha só, me lembrei aqui agora de uma palavra que Jesus fala: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. O ser fiel no pouco é honrar o pouco que nós temos, é dedicar, irmãos, né, o pouco que nós temos, é dar importância para o pouco que nós temos. Ah, mas eu perdi, não vai me fazer falta. Você está, irmãos, desvalorizando aquela única dracma que se perdeu. Então, cuidado, porque isso pode fazer uma grande falta na sua vida no dia de amanhã. Amém, igreja? Então, o que ela faz, igreja? Ela perde uma só e ela vai em busca daquela única dracma que ela tinha perdido. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então, vamos voltar aqui para a leitura da palavra. Ainda no versículo 8, Lucas 15, 8. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa e busca com diligência até achar? Amém. Vamos aqui por parte. Nesse versículo, eu mostrei para a igreja de manhã que existe, irmãos, um caminho, um método. Eu falei de manhã usando essa palavra. Existe um processo. Lembra daquela frase que muitas vezes a gente já disse, já ouviu, já leu? Né? Só aguenta o processo quem tem um propósito. Quem não tem um propósito de Deus na vida dela, não suporta o processo. Ela desiste, irmãos, no meio do processo. Né? E aqui eu vejo que também existe um processo, existe um caminho a seguir para recuperar a dracma perdida. Veja só, eu quero aqui dizer para a igreja, irmãos, olha o que a palavra está nos mostrando aqui. Essa dracma, se você aprofundar aqui no estudo bíblico, você vai ver que aquela moeda representava como se fosse um dia de salário. Então era um valor muito alto, né? Era um valor muito especial, né? De muita importância. E aqui eu começo a ministrar agora da seguinte maneira, com o coração atento, veja só, quais os valores que você perdeu no decorrer desse ano. Veja só, aquela mulher perdeu um valor, uma dracma, e ela recuperou. Irmãos, Deus falou comigo através dessa mensagem para transmitir à igreja. Eu e você, nós não podemos terminar o ano sem recuperar os valores que nós perdemos. Os princípios que nós perdemos no decorrer do ano, na caminhada do ano, mês após mês, dia após dia, semana após semana. Tem muitas pessoas que perderam valores, que deixou os valores se perderem e não correram atrás, né? Vamos dizer assim, do prejuízo. Mas eu creio que hoje é dia de restituição. Hoje é dia de você recuperar o valor que você perdeu. Amém, igreja? Eu quero levar essa ministração aqui para o lado espiritual para ficar mais compreensivo. Porque para o lado físico, o lado material, a gente pode ver assim, esse ano eu perdi o emprego, eu perdi, né, o namorado, eu perdi talvez ali, né, uma oportunidade. Então fisicamente existem muitas percas que muita gente teve no decorrer do ano. Né? Quantas pessoas que perderam a oportunidade de realizar o seu sonho? Quantas pessoas que perderam a oportunidade de, irmãos, vencer, né, em uma área da vida, mas desperdiçou, perdeu. E olha só, essa mulher, ela vai procurar, ela vai atrás daquilo que ela tinha perdido. Por isso que eu quero aqui focar com você, levando para o lado espiritual. Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos de forma espiritual, nós entendemos que apesar das coisas parecerem, né, o contrário,
daquilo que a gente está vendo com os nossos olhos, nós não podemos desistir de procurar, de voltar a ter os valores do reino de Deus. Veja que esses valores perdidos, sabe o que representa biblicamente? Os princípios da palavra de Deus. Quantas pessoas que perderam os princípios de Deus? Vamos entender aqui, vamos por parte, irmãos? O que é os princípios? Quais são os valores do reino de Deus? Vamos por parte aqui. Presença de Deus. Muitas pessoas no início do ano, no decorrer do ano, tiveram a presença de Deus. Buscaram a presença de Deus. Mas de repente, irmãos, acontece uma coisa, acontece outra. Muita gente, talvez não seja o seu caso, e oro para que não seja, mas muita gente está terminando o ano sem a presença de Deus. É um princípio, é um valor que foi perdido. Tem gente que, irmãos, hoje, olhando para hoje, ela fala assim, eu não tenho mais a presença de Deus na minha vida. E eu tive lá no início do ano, eu tive lá no decorrer do ano, eu tive a presença de Deus no ano passado, em outro momento, a presença de Deus era real, era notório, e hoje eu não tenho mais a presença de Deus. Vamos citar algumas outras coisas aqui, os princípios. Já que eu falei aqui da presença de Deus, comunhão, devocional, vida de oração, leitura bíblica, consagração, jejum. Irmãos, tempo de oração a sós com Deus. Quantas pessoas tiveram isso no início da caminhada, do ano? Talvez até pouco tempo, alguns diziam assim, pastor, olha, eu conseguia ler a Bíblia, eu conseguia orar, eu conseguia vir mais vezes para a igreja, eu conseguia me consagrar, jejuar, eu conseguia, mas eu perdi esse valor. Será que você não perdeu esse princípio? O princípio, irmãos, a qual faz você já não ter mais a sua devoção a Deus? Então, o intuito dessa mensagem é você parar para pensar, refletir, qual é a dracma para você, qual é o princípio que você perdeu no decorrer do ano, qual é o valor que você, irmãos, perdeu no decorrer do ano. Veja que, quando se fala de vida espiritual, eu quero aqui também lembrar algumas pessoas. Isso engloba também sensibilidade da fé. Porque a fé, irmãos, a fé a gente crê no coração. Ou seja, nós temos sensibilidade de fé. Quando eu deixo de crer, quando eu deixo de acreditar, quando eu deixo de profetizar, quando eu deixo, irmãos, de adorar, de buscar a Deus, o que eu perdi? A sensibilidade da fé. Eu já não sinto mais, eu já não creio mais. Quantas pessoas perderam a sensibilidade da fé? E com isso, irmãos, ela já não sente mais, ela já não crê mais, ela já não busca mais, porque não vale a pena. Essa dracma precisa ser recuperada. Eu quero dizer para você, como eu disse de manhã, a igreja, irmãos, precisa resgatar os valores perdidos. Quem que é a igreja mesmo? É o prédio? É as paredes? Não, sou eu e é você. Então diga comigo assim, eu preciso recuperar os valores perdidos. O que você perdeu neste ano? Quais os valores? O que de importância, irmãos, no reino de Deus, você perdeu? O que você não tem mais? Analise, é momento de refletir. É momento de você olhar para você. Paulo fala, examine, pois o homem é a si mesmo. Você pode olhar para você e ver o que você não tem mais hoje. Mas no início do ano, no decorrer do ano, eu vou além.
Tem gente que não é só no início do ano, não. Tem gente, irmãos, que olha, desde o ano passado, o ano retrasado, já 3, 5 anos atrás, tem gente que já perdeu esse princípio, já perdeu esse valor, e a pessoa, ela já não busca mais. Você pode repetir comigo mais uma vez? Diga assim: eu preciso recuperar, diga resgatar o valor que foi perdido. Aquela mulher perdeu o que, igreja? Uma dracma. Uma moeda de valor. Mesmo ela tendo outras moedas, ela se importou com aquela única moeda que ela havia perdido. O que eu quero dizer, irmãos, você pode ter vários valores no reino de Deus. Você pode ter vários princípios na sua vida. Ah, eu perdi só um. Irmãos, recupere esse que você perdeu. Porque se você não recuperar esse, o que vai acontecer? Vamos entender, vamos dizer que se você tem 10, como a história fala de 10. Se você não recupera esse que perdeu hoje, amanhã você pode perder outro. E se não recuperar, você vai perder outro, e aí a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo, uma porta abre outra porta, para Satanás e o diabo acabar com a nossa vida. E se a gente não atentar para isso, depois vai ser tarde demais. Então você, irmãos, está terminando o ano, graças a Deus por isso. Quantas pessoas não tiveram oportunidade? Morreram no decorrer do ano. E hoje você está tendo essa oportunidade. E Deus está nos ensinando. Eu não posso terminar o ano sem recuperar o valor que eu perdi. Sem recuperar, né, o princípio que foi perdido. O texto está nos mostrando, irmãos, para não desistir dos valores perdidos. Para não desistir, irmãos, daquilo que, né, você teve e por muito tempo valorizou, e aí passou-se o tempo, você já não valoriza mais. Ó, vamos continuar a nomear aqui, só para o Espírito de Deus, né, testificar o teu coração, te confrontar. Estou falando que a presença de Deus, muita gente perdeu a comunhão, a sensibilidade da fé, já não crê mais, já não sente mais, já não busca mais, já não ora mais, já não vem com frequência mais, já, irmãos, não exercita mais a fé. Por quê? Porque essa dracma se perdeu. Para muitas pessoas, sabe o que mais que se perdeu? O ânimo. Tem gente que vive desanimado, não tem ânimo para buscar a Deus, não tem ânimo para fazer as coisas de Deus, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para fazer as coisas de casa, ela vive, irmãos, desanimada. E se ela olhar para trás, ela vai falar assim, mas olha, esse ano mesmo eu já tive mais animado, esse ano eu tive mais, né, buscando. Irmãos, o ânimo também é uma dracma. Será que você não perdeu? Será que você não está terminando o ano desanimado? Porque você perdeu esse valor de importância na sua vida e até agora você não recuperou? O que mais representa a dracma? Perseverança. Tem gente que ela sempre foi de perseverar, de lutar, de não dar o braço a torcer. Ela sempre foi daquela pessoa de fazer, né, e ir atrás, buscar. Mas no decorrer do ano, irmãos, a primeira dificuldade ela abriu mão. A primeira luta que ela enfrentou, ela desistiu. Então, se você perdeu a dracma chamada perseverança, Deus está te dando a oportunidade de você buscar e recuperar esse valor perdido. Amém, igreja? A dracma também se chama alegria. Quantas pessoas que já não se alegram mais? Quantas pessoas que já, irmãos, vivem já conformadas com a tristeza no coração? As pessoas dizem, eu não tenho motivo para se alegrar. Então você esqueceu do que a Bíblia diz? A Bíblia fala, né, o profeta... aqui a Bíblia nos mostra, me veio aqui na cabeça agora, eu vou até pegar aqui para mostrar para você.
É Miqueias, né? Vamos pegar aqui Miqueias. Vamos um pouquinho à frente, na 1 Abacuque. Abacuque 3, 17 e 18. Até dizia isso há um mês atrás. Porque ainda que a figueira não floresça, né, haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam faca. 18, o que está escrito? Todavia, em todo momento, em qualquer circunstância, eu farei o que, igreja? Me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. O profeta tinha motivo para estar alegre? Nenhum motivo. Não tinha, irmãos, motivo, não tinha, né, circunstâncias que traziam alegria para ele. Mas ele dizia para si: eu me alegrarei no Senhor. Essa alegria eu não vou perder, porque, irmãos, nós acreditamos que até tristeza salta de alegria na presença de Deus. Nós acreditamos que Deus tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Então para de ficar conformado, né, com essa dracma chamada alegria que se perdeu. Eu perdi a alegria porque, né, eu não quero mais se alegrar. Alegria, irmãos, nós temos que ter no coração, né? Então, alegre-se na presença de Deus. Amém, igreja? Voltando lá para o texto de Lucas 15. Eu nomeei aqui outra direção que Deus me deu, e eu nomeei ela como obediência. Ele está marcando, né? Veja esses nomes aí como o que representa as dracmas, né? Obediência. Quantas pessoas que no início do ano, eu estou falando no início do ano só para você refletir, mas pode ser ano passado, pode ser em outro tempo, né? Irmãos, quantas pessoas que tinham essa dracma da obediência? Obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus, obedecer a palavra do Senhor. Quantas pessoas que viveram muitos e muitos tempos na obediência da palavra, mas veio, irmãos, né, a dificuldade, veio um momento difícil, veio uma luta, muitas pessoas pararam de obedecer a Deus. O que aconteceu? Perdeu-se a dracma da obediência. Será que você não perdeu? Será que hoje você não se encontra como desobediente diante dos olhos de Deus? A dracma, irmãos, também representa, né, o respeito à palavra. Respeito é temor. Temor é reverência. Vê que tem muita gente que já teve isso. E quando ela olha para si hoje, ela fala assim: eu não vejo mais o temor no meu coração. A dracma também pode ser chamada de comprometimento ou compromisso com Deus. O seu compromisso, irmãos, não é com o pastor, não é com a igreja, o seu compromisso é com Deus. Nós precisamos viver uma vida de comprometimento com Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos nos Salmos, nós encontramos no Velho Testamento, vamos encontrar também até no Novo Testamento, né, Jesus sendo comprometido com as pessoas. No Velho você encontra Deus fazendo aliança com o seu povo. Aliança é compromisso, é fidelidade, né? E muitas vezes nós perdemos essa dracma chamada compromisso. Já não temos mais esse compromisso com Deus. Mas hoje, Deus está nos dando a oportunidade de recuperar. Ter de volta esse valor que foi perdido. Resgatar aquilo que foi, irmãos, perdido. Amém, igreja? Então, olha só, eu tenho aqui, né, várias coisas para a gente ganhar tempo.
Olha só, vou só citar aqui. A comunhão, santidade, né? Fidelidade, amor, humildade, sinceridade, companheirismo. Tudo isso é dracma. É moeda de valor. Que precisa ser, irmãos, recuperado se foi perdido em sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos ver aqui agora então. Primeiro eu aqui enfatizei a dracma, né? Mas esse texto aqui, no versículo 8, nos mostra 3 meios para recuperar o valor perdido. A dracma perdida, né? O princípio perdido. Vamos por parte aqui, irmãos? Vamos ler? Olha aí, ó. Acende a candeia, varre a casa e busca com diligência. Vamos repetir? Acende a candeia, varre a casa e busca com diligência. Esses são os meios que nós temos para recuperar o valor que foi perdido. Esses são os meios que o texto nos traz, né, como nós devemos fazer para resgatar aquele valor que se perdeu. Vamos por parte aqui, irmãos? Acender a candeia. O que é a candeia? É a luz de Deus. Jesus disse: eu sou a luz deste mundo. A luz de Deus tem que estar acesa em nosso coração, para brilhar, irmãos, nos nossos pés, no nosso caminho. A luz de Deus tem que estar acesa para clarear, irmãos, né, a nossa visão. Eu acredito que você já foi num lugar escuro, né? E ali talvez num quarto, na sala, talvez na falta ali da energia na sua casa ou em um lugar, e você teve que procurar alguma coisa. No escuro é fácil achar? É fácil encontrar o que se perdeu? Não. Mas quando acende-se a luz, quando a luz está acesa, ainda que você não sabe aonde está o que se perdeu, com a luz acesa, tudo fica mais fácil de encontrar. Porque você vai começar a olhar para um lado, para o outro, né? Você vai começar a ver, você vai ter noção. Amém, igreja? Diga comigo assim: para recuperar o valor perdido, diga, né, o princípio que se perdeu, diga, eu preciso ter a luz de Deus acesa na minha vida. Amém? Então é a primeira lição. A segunda lição, e essa eu quero aqui aprofundar um pouco aqui, para a gente analisar. O que a Bíblia está mostrando aí para a gente entender? Depois da luz estar acesa, o que é preciso fazer, igreja? Varrer a casa. Eu vou falar aqui 2 tipos de limpeza que existe. Aquela limpeza, irmãos, mal feita, e aquela faxina pesada. Já fez? Eu falo limpeza mal feita, que muitas vezes, nós quando éramos crianças, claro que não era todos, né? Mas eu acredito que a maior parte das crianças, adolescentes, que o pai e a mãe pedem ali ajuda para limpar a casa, o que alguns fazem? Limpa só o meio, né? Varre só o meio ali, e se tiver condições, joga todo o pó para debaixo da cama, do sofá. Quem que nunca fez isso? Que atire a primeira pedra, né? Então é uma limpeza, irmãos, é uma limpeza rasa, é uma limpeza que só é no meio. Mas olhando no geral, a casa está limpa? Não. Limpeza rasa, limpeza, irmãos, só no meio, não é casa limpa. Sabe o que é? Vai limpar a casa de verdade? Uma faxina pesada. O que é a faxina pesada? Aquela faxina que você remove os móveis, tira do lugar, afasta,
né, varre, tira o pó, tira a sujeira. Muitas vezes você tira o sofá até para fora da casa. Se possível, eu tenho que tirar a cama daqui. Essa faxina pesada vai fazer com que a sua casa fique limpa. E aí, irmãos, olhando para essa palavra, o que vai fazer com que a gente encontre o valor perdido. Olha, o princípio que se perdeu não é aquela limpeza, né, só no meio, a limpeza falsa, a limpeza para enganar pai e mãe. Não. O que vai fazer a gente recuperar, resgatar os princípios de Deus vai ser o que, igreja? A faxina pesada. Aplica isso para o seu coração, para a sua mente, para o seu espírito. Diga comigo assim, irmãos: eu preciso fazer uma faxina pesada. Aonde? No coração, na mente, na sua vida. Eu e você, nós precisamos. Se a gente limpar só o meio, a gente não recupera, a gente não acha, a gente não toma posse de volta do valor que foi perdido, irmãos. O texto está nos mostrando que ela precisou varrer, ela precisou, né, entenda, com a inspiração, ela precisou fazer uma faxina pesada. Leva isso para a sua vida espiritual. Se você não remover aquela sujeira que só você sabe que existe, você não vai recuperar os valores, os princípios de Deus na sua vida. Quais são as sujeiras de forma espiritual? Pecado. Tem pecado escondido? Muito. Mentira. Tem muita mentira escondida? Tem. Falsidade, soberba, orgulho, ressentimento, mágoa, raiva. Tudo isso, irmãos, é sujeira. Tudo isso, né, não é bem visto aos olhos de Deus. E que nós precisamos fazer o que, igreja? Afastar, remover, tirar para fora da nossa vida, do nosso coração. Diga comigo, irmão: se eu quero recuperar os valores que eu perdi, diga: se eu quero recuperar, resgatar os princípios de Deus na minha vida, diga: eu preciso limpar a casa, o coração. Mas é limpar de qualquer jeito? Não, é remover tudo para fora. É tirar, irmãos, tudo que está escondido. Tem coisa que às vezes ninguém sabe, só você. Tem coisas que, né, você erra, falha, peca, tropeça, vacila. Tem coisas que, olha, só você, Deus e Satanás, o diabo que sabe. Não pode ficar, irmãos, guardando isso. Aí eu vou citar a casa novamente, né, a casa física. Não tem gente que gosta de guardar coisas que não presta mais? Às vezes é o nosso costume. Não tem mais utilidade. Na velha criatura, talvez, irmãos, deu certo para a sua vida. Você utilizou, fez, praticou. Agora, como novo convertido, isso já não faz mais parte, isso já não se encaixa na sua vida cristã. Então precisa jogar fora, tirar. Amém, igreja? Então aqui o texto está nos mostrando, claro que a inspiração que o Senhor está nos trazendo é que nós precisamos fazer essa faxina pesada. Não é aquela faxina tranquila, que só passar a vassoura tá bom, só passar o pano no meio tá bom. Não, tem que ser pesada, tem que mover, tem que tirar para fora, tem que, irmãos, né, eu lembrei isso de manhã. Não tem faxina pesada que você começa a mexer tudo e você olha assim, antes de terminar você fala assim: nossa, piorou, ficou mais bagunçado porque está tudo fora do lugar. Irmãos, é assim também na vida espiritual. Você vai olhar para o momento, mas vai falar assim: nossa, eu não estou entendendo nada, parece que ficou pior, parece que agora está tudo bagunçado, tem sem sentido, não tem mais, olha, uma lógica isso. Calma, irmãos.
Vai chegar a hora, você vai ajustar, tudo vai ser voltado para o seu lugar, porém, agora a casa vai estar limpa, né? Agora você vai ter condições de recuperar. Por que eu estou falando aqui da faxina pesada, irmãos? Não sei se você tem o hábito de mudar de casa. Aqui em Varda Grande já mudei para 2 casas, meu Deus do céu. Mas fora outras cidades que a gente passa, a gente muda demais. Tenho 15 anos casado, eu já mudei demais, de uma cidade para outra. E você vai ver que, irmãos, é só na faxina de muitas vezes que é a mudança que você vai. Olha, nossa, eu encontrei um negócio que eu nunca mais tinha visto. Já viu quando você vai mudar, quando você vai fazer uma faxina pesada, você fala, olha, achei essa peça que estava perdida, ó, há anos. Então é só nessas faxinas pesadas de mudança, de mover, de arrastar, de colocar de um lugar para outro, que você vai encontrar certas coisas que no dia a dia você não encontra. Então nós precisamos dessa faxina, irmãos. Essa mudança, ela precisa ser feita. Porque não adianta a gente querer o novo de Deus, se a gente continua com as coisas velhas. Jesus foi bem claro numa parábola, ele disse, nos ensinando, que ninguém coloca um remendo, né, num pano novo. Ninguém coloca ali, irmãos, um vinho novo, né, num odre velho. Então o que ele está dizendo com isso? Se você quer o novo, você tem que fazer as coisas certas, novas, né? Tem gente que quer, irmãos, a vida nova, ela ora para ter uma vida nova, ela anseia ter uma vida nova, mas ainda os comportamentos ainda é os velhos. As atitudes, as decisões ainda são as velhas. Para ter o novo tem que ter mudança, tem que ter coisa nova dentro de você, de mim, de nós. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então diga para a pessoa que está perto de você assim, ó, diga assim, vale a pena fazer a faxina pesada. Aonde? Diga comigo, no coração, na mente, na vida por completo, vale a pena. Agora, irmãos, uma observação. Para fazer faxina tem que ter o quê? Disposição. Tem ou não tem que ter? Se não tiver disposição, não faz. A disposição é empregada, junta, né? Com o que, irmãos? Eu vejo com força de vontade, com decisão de querer. Ou seja, olha essa palavra, iniciativa. Se não tiver iniciativa, se não tiver disposição, se não tiver, né, isso você não faz. Veja só, muitos até começam, mas não terminam. Eu já vi pessoas falarem assim, não, eu comecei a fazer a faxina hoje, mas amanhã eu termino. Mas o dia ainda tem tantas horas, muitas horas para fazer, a pessoa fala assim, não, hoje cansei. Não, por detrás do cansaço, o que ela está dizendo? Não tenho disposição. O que está faltando é disposição. Então fique ciente, irmãos, para fazer essa faxina pesada no coração, na mente, na sua vida, tem que ter disposição, decisão. É a fé que vai nos mover, né, nos levar a ter essa decisão. Se a gente não tiver essa decisão, essa disposição no coração, a gente não limpa o coração, limpa a nossa mente. A gente vai viver sempre, irmãos, com os mesmos erros, falhas, pecados. E aqui, claramente, quando é feito essa limpeza pesada, o que acontece? Encontramos os valores, princípios que foram perdidos no decorrer do dia a dia, do mês, do ano. Aquele valor que foi extraviado, que ninguém encontrou, com a casa limpa, com o coração limpo, com a mente limpa, irmãos, você tem condição de encontrar. Amém? Então, que venha o novo de Deus,
mas que venha também a faxina pesada. Que eu e você que tem que fazer. A gente muito vai até pedir, Deus, lava o meu coração, limpa o meu coração. Deus pode até nos ajudar, porque a Bíblia fala que Ele é o nosso auxílio. Ele nos auxilia, Ele nos ajuda. Mas, irmãos, eu e você, nós temos que estar à frente da faxina. Nós temos que estar à frente. Senhor, é isso que eu vou tirar. Senhor, é isso que eu vou colocar para fora. É isso que eu não quero mais na minha vida. É esse pecado que eu não vou cometer novamente. Essa falha que eu não vou continuar insistindo nela. Irmãos, isso é eu e você que temos que fazer. Amém, igreja? Ficou claro aí? Versículo 8. Primeiro é o que mesmo? Acender a luz de Deus. Segundo, varre a casa. Eu mudei, não mudando o sentido, mas para entender melhor. O que é o segundo? Faxina pesada. Veja como que muda até o sentido, de ler. Tá aqui, varre a casa, mas coloca faxina pesada. Parece que a mente abre, Que coisa, como que é a coisa do Espírito Santo, E por último aqui, igreja, o que ela fez? Ela buscou com diligência. O que é isso? Perseverança, diligência, perseverança, cuidado. Irmãos, busque com diligência, com cuidado, perseverando. Nós precisamos ter essa diligência no coração. Nós precisamos, irmãos, colocar diante de Deus essa busca. Porque muitas são as pessoas que elas não encontram a moeda de valor, o princípio. Por quê? Porque ela não tem essa continuação na busca. Ela tenta hoje, ou ela tenta uma hora, um tempo, ela já logo desiste. O processo de procurar pela moeda perdida, irmãos, passa pela perseverança. Pela perseverança. Não sei se você já teve alguma coisa que você perdeu, Acontece muito isso, o homem tem mais dificuldade, A mulher parece que acha fácil as coisas, O homem passa ali, irmãos, 10, 20 vezes, no mesmo lugar, não acha. Vai lá a mulher pela primeira vez, ela já encontra. Mas se o homem continuar buscando, ele vai encontrar. Já aconteceu o caso. Eu já fui em vários lugares ali procurar o que eu tinha perdido. Não achei, mas eu vou voltar. Até que achei. Ou seja, perseverança. A gente precisa ter essa perseverança no coração. Quando eu falo aqui perseverança, irmãos, é porque ela não desistiu. Ela não abriu mão. Lembra que ela podia dizer assim, já não estou achando mesmo, eu tenho mais 9, essa mesmo, só uma, só não vai fazer falta. Mas ela não olha para esse lado. Essa mulher não desistiu. Por que ela não desistiu? Ela estava perseverante. Precisamos ser perseverantes e não nos render às influências do mundanismo que nos impede, irmãos, a enxergar os valores do reino de Deus. Tem que ter perseverança. Mateus capítulo 7, o verso 7 e 8, Jesus ensinou buscar. Veja só, buscai e achareis. Ele prometeu que quem busca, encontra. Mesmo que tudo pareça contrário, não podemos desistir dessa busca, de voltar a ter os valores do reino de Deus. Isso só é possível, irmãos, com o quê? Com a perseverança. Olha aí, Mateus 7, 7. Depois o versículo 8. Vamos ler juntos? Olha na tela se você não tem a Bíblia. Pede e dar-se-vos-á. Encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Olha o versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. Repete comigo. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre.
aplicando a palavra que nós estamos agora falando aqui, irmãos, o que Jesus está dizendo? Se você perseverar, no pedir, você vai receber. Se você perseverar na busca, você vai encontrar. Se você perseverar no bater, a porta vai se abrir. Mas o nosso erro é o quê, irmãos? É apenas fazer uma outra vez e desistir. Veja que o texto está falando, aquele que pede, recebe. Eu tenho que estar pedindo, eu tenho que estar, irmãos, buscando, eu tenho que estar batendo. Perseverança é isso. Se não tiver perseverança, não se encontra o valor, o princípio que se perdeu. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, persevere. E não desista de buscar os valores de Deus. Não desista. Você teve já um princípio, hoje não tem mais? Não desista de recuperar, de resgatar, de ter de volta. Não desista. Amém, igreja? Vamos ver, volta lá para Lucas 15. Versículo 9, né? Lucas 15, 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. No lugar da dracma aí, leia o valor da igreja. Vamos ler juntos? Porque já achei o valor perdido. Diga glória a Deus por isso. O que aconteceu aqui no versículo 9? Ela achou o valor perdido. Ela recuperou o princípio que tinha perdido. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque se ela recuperou, se ela achou, eu e você também podemos. Amém, igreja? Diga comigo assim, pela fé, o ano não termina sem eu recuperar os valores do reino de Deus. Os princípios. Apesar de faltar pouco tempo, né, poucas horas, irmãos, da agora, né, até a meia-noite, você vai estar nessa busca. Você vai estar nessa palavra, Senhor, eu não vou virar o ano, não vou terminar, eu creio que hoje é dia de restituição, eu creio que hoje o Senhor vai me dar de volta, eu vou recuperar e eu vou dar valor, vou valorizar, porque, irmãos, o que eu desprezo pode me custar muito caro. Olhando para a palavra de desprezo, lembra que teve um que desprezou a primogenitura? Quem foi? Esaú? Fez uma grande falta para ele depois. Tem gente que fala, Jacó roubou, ultrapassou. Não, irmãos, Esaú desprezou, rejeitou, vamos dizer, a dracma. Não despreze, não rejeite, porque lá na frente vai fazer falta. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, que a alegria é o resultado de encontrar o que se perdeu. Essa mulher, agora ela está se alegrando. Ela está se alegrando, né, chamando a vizinha, as amigas, chamando as pessoas. Olha, há uma grande alegria no coração. Pela dracma, pelo valor, pelo princípio recuperado. Quando nós recuperamos, certamente nosso coração volta a se alegrar. Amém? Digam glória a Deus. Olha para a pessoa que está perto de você, diga assim, você tem um valor para Deus. Amém? Então esse valor que você é para Deus, de muita importância para Ele, irmãos, não deixa ninguém te desvalorizar,
Não é sair brigando, caçando confusão, não. É você crer no seu coração. Eu sou, né, uma joia rara, né, nas mãos do Senhor, porque somos dele, somos diamantes, somos um ouro, somos um valor precioso diante dos olhos de Deus. Amém? As pessoas podem até te desprezar, as pessoas podem até de uma forma fazer com que você passe por situações desconfortáveis, te humilhando, né, fazendo coisas contra você, mas eu creio, irmãos, que há um grande valor de Deus em sua vida, né? A marca, entenda dessa forma, né? A marca do sangue derramado na cruz do Calvário. Olha só, é um grande valor, a morte de Cristo. O alto preço foi pago por mim e por você. Diga glória a Deus. Então nós não somos qualquer coisa. Nós não somos qualquer um. Somos especiais diante dos olhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Vamos fazer a oração. Eu vou terminar essa transmissão. Certamente essa transmissão, ela está sendo gravada agora. Ela vai ser lançada aí na internet, no YouTube, no Facebook, nesses primeiros dias desse novo ano de 2024. E você pode então compartilhar essa palavra, que certamente vai ajudar outras pessoas que no ano, né, que se passou, ela perdeu o valor, perdeu, né, tantas coisas importantes e hoje tem sofrido com isso. Mas eu creio no poder da restituição, eu creio no resgate, eu creio naquilo que Deus pode e vai fazer na sua vida. Deus abençoe, fique na paz. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar, vamos fazer a nossa busca.